A NSC Comunicação está disponibilizando acesso gratuito às edições digitais dos jornais Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina a toda a população. A iniciativa visa garantir o acesso dos catarinenses ao conteúdo dos nossos jornais, enquanto os problemas causados pela paralisação dos transportes persistirem. Acesse nsctotal.com.br. NSC TV. Tudo que move a gente. Olá, boa tarde. Estamos de volta ao vivo com uma edição especial do Redação NSC para atualizar todas as informações sobre o impacto da greve dos caminhoneiros para os catarinenses. Já são 5 dias de paralisação e, apesar do acordo anunciado ontem pelo governo federal, o número de bloqueios nas estradas aumentou. São 113 trechos com manifestações nas rodovias federais e estaduais em Santa Catarina. As paralisações hoje cresceram principalmente nas estaduais, que têm 63 bloqueios, enquanto as estradas federais somam 50 pontos com manifestação, isso só aqui no nosso estado. E o presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento em rede nacional agora há pouco. Ontem, o governo federal fechou um acordo com representantes da categoria, mas os bloqueios das estradas continuam pelo país e, como a gente tem mostrado, o consequente desabastecimento de combustível e alimentos em algumas cidades está aumentando. Temer criticou a manutenção dos bloqueios por parte dos caminhoneiros e anunciou o uso das Forças Armadas para desbloquear as estradas a partir de agora. Vamos ouvir de novo esse trecho. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós consultamos o governo do estado sobre essa solicitação do presidente Michel Temer. A Secretaria de Comunicação respondeu que só soube pelo pronunciamento transmitido agora há pouco. Disse que o governo de Santa Catarina não recebeu nenhum comunicado oficial da Presidência da República, que o uso anunciado é das forças federais, sobre a qual o governo estadual não tem competência. Informou ainda que as forças de segurança estaduais continuam atuando normalmente fora de qualquer operação especial, exceto os comboios da Polícia Militar Rodoviária para garantir a passagem de insumos de emergência pelas rodovias estaduais. Inclusive, a gente registrou uma dessas escoltas hoje de manhã. Para garantir o abastecimento de veículos da segurança e da saúde, a Prefeitura de São José conseguiu um acordo com os manifestantes que entenderam a situação e permitiram o transporte de uma carga de gasolina. Escoltados pela Guarda Municipal, o transporte foi permitido para atender a esses serviços essenciais. Essa foi uma ação da Guarda Municipal, mas a PM e a PRF também estão agindo. O comando da PM em Santa Catarina confirmou agora há pouco que colocou em prática uma ação para garantir a chegada de gás em hospitais e presídios. Essa vai ser a prioridade inicial. Os grupos de comboios das polícias vão para Floripa, Joinville e Araranguá. Eles vão tentar negociar a passagem dos veículos e disseram que, se houver resistência, vão usar força. A prioridade inicial aqui em Santa Catarina vai ser para as ações humanitárias. Os caminhões comerciais, ou seja, de combustíveis para os postos de gasolina, não entram nessa etapa. Como a gente já disse, os pontos de bloqueio aumentaram em Santa Catarina nesse quinto dia de paralisação e a gente vai dar uma atualizada ao vivo agora na situação com as informações da Polícia Rodoviária Federal nas redes sociais. A gente está vendo aqui que todas as rodovias federais que cortam Santa Catarina têm trechos com restrição para o acesso a veículos de carga. BR-101, BR-116, BR-280, 282, 470 com vários pontos
onde os veículos de carga estão sendo impedidos de seguir viagem. A principal consequência é o desabastecimento nos postos de combustíveis. Aqui em Florianópolis, 2 postos conseguiram reabastecer os tanques, mas imediatamente se formaram muitas filas. A Graciela Andrade está nesse posto de combustível e a gente vai para lá saber dela como está a situação. Muita gente querendo garantir o combustível para o fim de semana. Graciela, ainda tem ou já acabou? Oi, Thalita, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde, vamos dizer assim, tumultuada por conta dos bloqueios. Tem muita gente por aqui ainda tem combustível. Eu conversei agora há pouco com o dono do posto, ele me disse que não sabe dizer por quanto tempo ainda vai conseguir abastecer. Esse caminhão chegou aqui por volta das 8 horas da manhã, ele descarregou 20 mil litros e desde então uma enorme fila se formou. Desse ponto aqui a gente não consegue mostrar o tamanho dessa fila, mas ela já ultrapassa os 2 quilômetros. E detalhe, não para de chegar gente. Além dos motoristas que estão nos carros, aguardando a hora de abastecer, tem muita gente que veio a pé e está com galões. O dono do posto disse que só vai vender combustível para quem tem o galão autorizado pelo Inmetro, porque é proibido transportar combustível em qualquer tipo de galão. Então, como eu disse, ele acha, o dono do posto, que vai ficar aí apenas mais uns 40 minutos com o combustível nas bombas, porque como o caminhão descarregou 20 mil litros, essa quantidade deve, então, já estar se esgotando. Agora há pouco eu conversei também com o representante do Sindicato do Comércio dos Varejistas de Combustíveis e ele me disse o seguinte, que esse caminhão que conseguiu chegar aqui nesse posto na capital, ele não furou o bloqueio, ele já tinha carregado o caminhão antes do bloqueio começar e então por isso ele conseguiu chegar hoje aqui pela manhã, não passou por nenhum bloqueio, então ele conseguiu chegar aqui com segurança e fazer então o abastecimento desse posto. Eu vou conversar agora aqui com um consumidor que está na fila. Qual que é o seu nome? Flávio Rietti. E você está na fila já há muito tempo? Qual que é a situação? Eu já estou na fila há quase 1 hora. Eu deixei minha esposa no carro e vim ver quanto tempo mais ou menos teria de combustível para ver se valia a pena esperar ou não, Ela no começo estava ali perto da Avenida Beira-Mar, agora está passando a Vitor Conder ali. Eram 2 quilômetros, agora está um pouco menos de 1. E pelo que eu perguntei para um dos proprietários aqui, tem em torno de 3 mil litros, então como são 20 litros por carro, a tendência é que a gente consiga abastecer, mas realmente está complicado realmente. Ok, então muito obrigada. É isso então, Thalita, é com você. Situação para os motoristas. Obrigada, Graciela. E claro, esse abastecimento também está afetando o transporte coletivo. Hoje, ele já está atuando com horário reduzido em várias cidades do estado. Na capital, os ônibus estão com horário de sábado, em plena sexta-feira, dia de movimento, de trabalho para todo mundo. O Júlio está lá no Ticem, que geralmente é muito movimentado. Como que o pessoal está fazendo para se virar com ônibus em horário de sábado na sexta-feira, Júlio? Thalita, tá difícil, viu? Todo mundo tendo que se virar. Aqui, nessa parte onde a gente está, pessoas que... Normalmente isso aqui estaria lotado numa hora como essa, Aqui tem ônibus que partem para Biguaçu, para São José, para Florianópolis. O Zé Carlos Araújo vai dar um panorama para a gente como é que está a movimentação por aqui. Os horários de Florianópolis estão funcionando como sábado para as linhas convencionais. As linhas executivas funcionando como dias normais. E a partir da 0 hora agora desse sábado passam a funcionar com horário de domingo sem as linhas de madrugada, os conhecidos madrugadões. No caso de São José, tem uma linha só rodando, que é a linha que abrange a maior parte do território do município. Palhoça também horários de sábado, sendo que tem reforço nos horários de pico, e Biguaçu também horários de sábado. A gente conhece algumas histórias por aqui, de como as pessoas vão se virando, e uma dessas histórias é a da Sildane, que vai conversar conosco agora. Sildane, conta para nós, você passou um perrengue hoje de manhã, Você pegaria o seu ônibus ali do lado de casa, como é que você teve que fazer? Eu saí de casa às 4h30 para poder chegar até a BR para pegar às 5h10 da manhã para poder vir trabalhar. E agora você está aqui esperando o teu ônibus, Estou esperando o ônibus, só às 3 horas da tarde. Tá certo, a Sildane vai continuar esperando aqui. E, bom, não tem o que fazer, A gente está no lugar público, não tem problema. E tem uma informação importante sobre a coleta de lixo em São José, que é o seguinte... caso os serviços... A Prefeitura diz que a coleta pode ficar comprometida a partir da segunda-feira e orienta as pessoas que elas não evitem colocar lixo na rua, Porque não significa que não vai ter coleta, mas que ela pode ficar bem comprometida. Já sobre o transporte rodoviário, as empresas pedem que os passageiros se informem antes de viajar. Então dá uma ligadinha para lá,
e pergunta para a empresa se vai rolar a viagem mesmo, porque elas estão se planejando de acordo com os acontecimentos. Situação por aqui de momento, então, no TC, maior terminal aqui de Florianópolis, Thalita. Muito obrigada, Júlio. A gente vai continuar acompanhando, Júlio, levando ao vivo as informações para tentar diminuir os transtornos para os catarinenses. Bom, além do combustível, também já começa a faltar mercadoria nas distribuidoras do estado. A Maiara Vieira está em uma delas, o Ceasa, principal centro de distribuição de alimentos. Dali a mercadoria vai para todos os supermercados da região da Grande Florianópolis. Como é que está a situação por aí, Maiara? Olha, Thalita, boa tarde. Não só da Grande Florianópolis, todo o litoral de Santa Catarina é abastecido também aqui com o Ceasa. E para vocês terem uma noção, a gente está num espaço que é chamado Espaço do Produtor. O Jean vai mostrar agora aqui para vocês como esse espaço está vazio. Numa sexta-feira em que muitos compradores e produtores vêm para cá vender suas mercadorias, isso aqui estaria lotado, disputa literalmente por espaço. E hoje o que a gente consegue ver são muitos desses espaços vazios. Quais são os produtos que estão aqui com os estoques muito em baixa, né? Abacaxi e mamão, principalmente, que são cargas que vêm do Nordeste. Eu conversei com o proprietário de box de abacaxi, ele disse que a última carga que ele recebeu foi na segunda-feira. Ele teria que ter recebido uma outra na quarta e uma outra hoje. Por isso, o estoque de abacaxi hoje aqui no Ceasa vai acabar, segundo ele. Os estoques também estão muito baixos para cebola, tomate, batata, e isso reflete até no preço. Conversando aqui com alguns produtores, o preço de uma caixa de tomate, que até quarta-feira estava custando R$50, hoje está custando R$80. Os produtores que a gente consegue ver por aqui são produtores que produzem aqui bem perto, mesmo aqui na região da Grande Florianópolis, e conseguiram rotas alternativas para chegar até aqui. Mas também não tem consumidor, não tem cliente, né? Os clientes também não conseguem chegar. Eu vou conversar aqui com esse produtor da região. Conseguiu vender muita mercadoria hoje ou os clientes também não estão conseguindo chegar? Olha, eu não consegui vender muito porque meus fregueses são mais de longe, eles não conseguem chegar para carregar, entendeu? Mas o preço do tomate subiu, as coisas subiram, mas aí não tem gente para vir para carregar, entendeu? Está tudo trancado. Bom, e num dia comum, numa situação normal, hoje a tua banca aqui estaria muito mais cheia, hoje a gente está vendo pouquíssimos produtos. Sim, claro, daí tinha tomate grátis, tomate médio, tinha bem mais coisa, entendeu? Aí não dá para trazer muito, também não vende. Tá certo, então. Bom, como a gente disse agora, a preocupação é o abastecimento a partir da semana que vem, já que numa sexta-feira, numa situação normal, isso aqui estaria lotado de compradores para abastecer supermercados e restaurantes. Thalita, eu volto com você. Obrigada, Maiara. A gente está vendo aí abastecimento de alimentos perecíveis, são os que mais estão sendo impactados nesse momento. E uma das regiões que tem sofrido com isso é o oeste do estado. A gente vai para lá agora falar com o André Zanfonato, que está ao vivo, porque esse desabastecimento que estamos vendo na região da Grande Florianópolis, do litoral, aí é mais difícil ainda, né, André? É isso mesmo, Thalita. Boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Eu começo atualizando a situação das agroindústrias. Por enquanto, 60 mil trabalhadores foram dispensados aí das atividades desde quarta-feira até agora, nas unidades da JBS, da Aurora e também da BRF. Uma estimativa de 10 milhões de reais de prejuízo por dia. Uma nota emitida pela Associação Brasileira de Proteína Animal recentemente diz que a preocupação maior agora é em relação ao abastecimento dos animais por ração. A instituição teme que cerca de 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos podem morrer de fome nesses próximos dias. Em relação aos postos de combustíveis aqui de Chapecó, nenhum mais tem a gasolina para oferecer. O etanol, por exemplo, nesse posto aqui também já não tem mais. O que tem ainda em alguns postos é o óleo diesel, mas o que chama atenção é que muitas filas já estão se formando, mesmo sem ter previsão de que o combustível chegue até aqui ao município. A mesma situação se repete em municípios como São Lourenço do Oeste e também São Miguel do Oeste. O transporte coletivo aqui em Chapecó continua normalizado pelo menos até domingo, que é quando as duas empresas responsáveis pelo transporte ainda têm estoque de combustível. Elas já reduziram também as linhas que vão para as universidades e também para as agroindústrias, e em alguns horários também foi reduzido o número de linhas disponíveis. No aeroporto de Chapecó ele opera normalmente,
mas a distribuidora dos combustíveis para as aeronaves já emitiu um alerta dizendo que todos os aviões que vêm para Chapecó precisam vir abastecidos. O combustível que tem em estoque vai ser guardado apenas para os serviços de urgência e emergência, como o helicóptero da Polícia Civil, o SAER. O gás de cozinha, em alguns locais também, algumas distribuidoras, já está faltando aqui em Chapecó. As aulas na rede municipal e na rede estadual seguem normalmente aqui no município, só que nas universidades todas as aulas foram canceladas, pelo menos nas universidades aqui de Chapecó. Em Dionísio Cerqueira e no município de Piratuba, também aqui no oeste e meio oeste catarinense, já estão sofrendo com o transporte escolar. Já está faltando combustível para esses municípios. E nos mercados, frutas e verduras, principalmente, que vêm de fora aqui de Santa Catarina, já está faltando em alguns supermercados. E a maior preocupação é em relação aos produtos perecíveis, que também estão parados nessas mobilizações. Em relação aos hospitais, também tem uma grande preocupação, principalmente no Hospital de Maravilha e também de Xanxerê, que já suspenderam, assim como o restante do estado, as cirurgias eletivas, até para se precaver em relação aos casos mais graves. Agora eles estão atendendo apenas urgência e emergência. Voltamos com você, Thalita. Obrigada, André. André falando ao vivo, trazendo as informações do oeste do estado para a gente. Do oeste, a gente vai falar com a nossa equipe, que também está mobilizada no norte do estado. Lá é o Marco Antônio, que traz as informações sobre Joinville e região. Marco. Oi, Thalita, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente preparou um panorama geral para que as pessoas em casa possam entender como é que está a situação aqui na região norte do estado, né? Olha só, a cidade fecha a partir de amanhã se a greve continuar. Desde ontem, a Ceasa estava funcionando com apenas, 80% dos produtos que estão revendidos aí para os mercados e para as verdureiras aqui da nossa região também. Eles já não tinham mais esses produtos para serem vendidos. Alguns comerciantes, aliás, acabaram decidindo também pelas férias desses funcionários que trabalham na Ceasa também. Supermercados, gente, o último fornecimento de saladas aconteceu na terça-feira. De frutas e de legumes aconteceu na quarta-feira. Ou seja, para esse fim de semana, então, os supermercados devem funcionar apenas com os estoques que tem por enquanto, viu? Outra situação, algumas empresas estão fechando, suspendendo as suas atividades a partir de hoje. A Budmeier de São Bento do Sul anunciou férias coletivas de 10 dias. A Schulz, que é fabricante de compressores de ar, suspendeu temporariamente parte das operações nas duas unidades do estado, porque não tem matéria-prima chegando aqui para sua produção. Catarinense Pharma, entre os principais laboratórios aqui do país, também resolveu suspender algumas linhas de produção pelo mesmo problema, porque não tem matéria-prima chegando por aqui. Já a maior fabricante de compressores de refrigeração da América Latina, a Embraco, disse que a partir de segunda-feira as operações podem ser suspensas e tem avisado os clientes que os pedidos não estão chegando justamente por causa desses bloqueios, dessas paralisações também. E uma outra informação, as cirurgias eletivas do Hospital Regional aqui de Joinville estão canceladas neste momento. Já os atendimentos no Hospital São José, no infantil e também na maternidade, por enquanto, estão funcionando normalmente. Bom, vamos tentar entender um pouco melhor como é que está a situação agora também dos postos de combustíveis com o repórter Marcos Pereira. Muito boa tarde a todos. O Sindipetro Santa Catarina diz que aqui em Joinville, 90% dos postos de combustíveis já estão sem a gasolina comum. Poucos postos têm a gasolina aditivada ou o etanol. E onde tem esse tipo de combustível, está acontecendo aqui, ó. Tem fila, em alguns casos, ó, o funcionário aqui do posto está sinalizando que só tem para atender a essa demanda aqui. Assim que esses carros que estão aqui forem abastecidos, o posto não vai atender mais ninguém, porque a gasolina, inclusive aditivada, e o etanol já estão acabando por aqui. Diversos donos de postos de combustíveis, inclusive, já dispensaram funcionários e mantêm os postos fechados aqui em Joinville. São cerca de 90 postos de combustíveis aqui na cidade. Hoje pela manhã foi uma correria na cidade para muitos motoristas em busca do combustível. Poucos postos com gasolina, aqui perto, aqui, eu acho que esse aqui é o único. Tem que vir, né? Senão a gente fica na rua. Olha lá, tá no vermelho já.
Esperança, já rodei tudo aí, ninguém tem. Outra informação repassada também pelas distribuidoras ao sindicato é de que a base de Guaramirim é que é a responsável por abastecer quase 100% dos postos aqui na cidade. E esta base em Guaramirim está bloqueada, ou seja, nem um caminhão entra ou sai. Por isso que os postos aqui de Joinville estão desabastecidos. O sindicato diz que mesmo que a situação da greve terminasse hoje, levaria ainda alguns dias para a situação voltar ao normal aqui na cidade. Essas são as últimas informações. Nós estamos ao vivo para todo o estado, atualizando a situação, o impacto da greve dos caminhoneiros, que já chega ao 5º dia de paralisação aqui em Santa Catarina. Nós vimos que o presidente Michel Temer anunciou agora o uso das Forças Armadas para desbloquear as rodovias do país, mas aqui em Santa Catarina nós não tivemos essa situação. O governo do estado disse que não foi comunicado oficialmente sobre esse pedido de mobilização e disse apenas que está com os comboios para garantir a passagem de insumos de emergência. Nós vamos atualizar essas informações ainda ao longo desse Redação NSC especial. Agora a gente vai para a região sul, onde a mobilização tem ganhado apoio das entidades. O comércio por lá parece que também aderiu à paralisação. A gente vai falar ao vivo com o Pedro, que tem as informações. Boa tarde, Pedro. Oi, Thalita, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui no sul do estado são 11 pontos de manifestação, ok? O aeroporto regional sul Humberto Guiz Bortoluzzi, a gente recebe a informação há pouco, que só tem combustível suficiente para continuar operando até o fim do dia de hoje. Se não chegar combustível amanhã ou domingo, as operações no aeroporto ali vão estar canceladas, ou seja, os voos vão ser suspensos. No transporte público, hoje foi o primeiro dia que os ônibus estão circulando com as linhas reduzidas, com os horários reduzidos. Por isso muita gente teve dificuldade para chegar no trabalho agora à tarde, porque os ônibus foram lotados, quem conseguiu entrar, teve gente que ficou de fora também. Na área da saúde, o Hospital São José vai atender só aqueles casos considerados mais graves, de urgência e emergência, ou seja, as cirurgias eletivas estão suspensas nesse momento até que tudo volte ao normal. A decisão precisou ser tomada porque só ia ter insumos, materiais suficientes para atender a 100% dos pacientes até domingo. A gasolina também acabou em praticamente todos os postos de combustíveis aqui de Criciúma, também não tem mais gás de cozinha e na área da educação várias universidades, faculdades e escolas continuam sem aulas por aqui. Na agricultura, os produtores de aves e suínos estão preocupados porque já tem faltado comida para os animais. Nos supermercados, os proprietários têm até limitado o número de produtos que os clientes podem levar para casa. E também já tem faltado aí muitas frutas, verduras e hortaliças. Ontem à tarde, os manifestantes também bloquearam a principal avenida aqui de Criciúma, a Avenida Centenário, no finzinho da tarde, em apoio aos bloqueios que acontecem em todo o país nesse 5º dia de manifestação. A gente continua acompanhando tudo aqui no sul do estado. Viu, Thalita? Contigo. Obrigada, Pedro. A gente viu o Pedro aí falando sobre a restrição do volumes nos supermercados. Ontem o Procon autorizou que os supermercados façam isso, limitem o volume de produtos a serem levados por cliente nesse momento de paralisação e de bloqueio nas rodovias. Agora a gente vai para Blumenau atualizar a situação por lá. A Marina está inclusive na BR-470, que é uma das rodovias com mais pontos de bloqueios no estado. Marina, eu vou começar te perguntando, a gente viu o anúncio do presidente Michel Temer sobre o uso de forças armadas para desmobilizar os pontos de bloqueio. Por enquanto aí nada aconteceu, Continua a manifestação. Nada aconteceu, Thalita. A manifestação mantida aqui no Vale do Itajaí, são mais de 10 pontos de protesto, mas não tem nenhum bloqueio geral da rodovia. Os caminhoneiros só estão deixando passar caminhões com carga viva e também medicamentos. Um recado importante, agora 1h30, os moradores de Gaspar fecharam a estrada geral do Gaspar Alto. Então, mais um ponto de protesto aqui no Vale do Itajaí, porque alguns caminhoneiros estavam desviando por lá. Vamos falar um pouquinho sobre os reflexos, então, dessas manifestações em relação ao transporte público. Aqui em Blumenau está prejudicado. Os ônibus não estão circulando desde as 2 horas da tarde e vão ficar desse jeito até as 5. Depois eles voltam e param novamente às 7 horas da noite até às 9h30.
Amanhã, os ônibus aqui em Blumenau vão circular das 6 horas da manhã até 1h30 da tarde. E no domingo não terá ônibus aqui na cidade de Blumenau. Reflexos também na área da saúde. O Hospital Santo Antônio, aqui de Blumenau, e o Hospital Regional do Alto Vale, que atende toda a região do Alto Vale, que fica em Rio do Sul, cancelaram as cirurgias eletivas. Em relação aos ambulatórios gerais, então, aqui em Blumenau, eles vão ficar abertos até às 10 horas da noite, 2 horas a menos do que o normal. Os postos de saúde vão atender aí no horário até o fim da tarde, horário normal. Não tem gasolina aqui na cidade de Blumenau desde ontem à tarde. Em relação aos mercados, nossa equipe fez um giro aí pela cidade e está faltando já alguns tipos de carne, cebola e ovos. Amanhã tem feira livre aqui em Blumenau, bem pertinho do Parque Vila Germânica. Os produtores locais garantem o abastecimento. Thalita. Obrigada, Marina, pelas informações da região do Vale do Itajaí. Daqui a 3 minutinhos a gente volta com mais informações ao vivo sobre o impacto para os catarinenses desse 5º dia de paralisação dos caminhoneiros em todo o país. Até já! Estamos de volta com Redação NSC especial, com a cobertura dos protestos dos caminhoneiros em Santa Catarina. A gente viu agora há pouco que o presidente Michel Temer anunciou o uso das Forças Armadas para desbloquear as estradas, mas nós entramos em contato com o Exército em Santa Catarina. A comunicação social do Exército aqui no nosso estado disse que não foi comunicado oficialmente também sobre nenhuma mobilização. Nesse momento, nenhum batalhão está mobilizado, de acordo com a comunicação social do Exército, para ir para as estradas de Santa Catarina. A gente fala dos impactos para a saúde agora. Algumas clínicas do estado que fazem hemodiálise já estão acenando com a possibilidade de falta de insumos para o tratamento já para comecinho da semana que vem. A gente sabe que os pacientes precisam desse tratamento constante. As clínicas estão tomando medidas para minimizar os problemas e anunciando esses pacientes. A principal delas é reduzir o tempo de hemodiálise. Quase 3.000 pacientes são obrigados a fazer esse tratamento no estado. Muitos deles ainda precisam de transporte das prefeituras. Com a falta de combustível, vira outro problema. Lembrando que todos os 13 hospitais da rede estadual de Santa Catarina estão cancelando consultas e cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência, são pré-agendadas. A medida é para economizar medicamentos e outros materiais, como mostra agora a repórter Kyria Moirer. O que está acontecendo aqui nos hospitais de Santa Catarina é racionamento. A informação que nós temos é de que ainda não está faltando material, mas a Secretaria de Saúde do Estado está economizando para garantir os atendimentos de urgência. Dona Ruth precisa fazer uma cirurgia no olho por conta de um descolamento de retina e não se conforma. Só essa semana é a segunda vez que a Dona Ruth viaja, são 3 horas da cidade onde ela mora até aqui em Florianópolis para tentar fazer a cirurgia e não consegue. Hoje, qual foi a resposta, Dona Ruth? Não tinha material e eu não posso fazer. E a minha cirurgia é grave. Eu posso até ficar cega da vista esquerda. A minha retina está solta. O pedido de cirurgia confirma, existe risco de perda da visão, mas ela vai ter que esperar. Quando vai chegar? Ela diz que pode demorar 1 mês, 2 meses. E depois? Eu não vou ficar cega da minha vista? Claro que eu vou. Chorei a noite inteira. Muita gente diz que não sabia dos cancelamentos e procurou os hospitais hoje. A dona Beatriz está com a mão quebrada, ela precisava fazer uma cirurgia que estava marcada para hoje de manhã e a senhora chegou aqui no hospital e qual foi a resposta? Ela mandou esperar e ela não sabe que é para esperar até as 4 da tarde. Aí eu estou em jejum, sem comer desde ontem, não pode tomar água também. Então o negócio, ela disse que eu tenho que esperar. A dona Beatriz não estava sabendo, a gente reforça esse comunicado oficial do governo do estado. Todas as cirurgias eletivas estão canceladas nesse momento. Por isso, quem tem algum serviço de saúde, que ligue antes para a unidade para conferir se esse serviço está ou não sendo prestado antes de sair de casa. Em meio a toda essa situação, a gente precisa saber o que os caminhoneiros têm a dizer. Afinal, o governo falou em acordo, mas nas rodovias do estado, como a gente está acompanhando hoje ao longo do dia, nada mudou. A gente foi ouvir os caminhoneiros que estão nos pontos de bloqueio daqui de Santa Catarina. As últimas 24 horas foram de nervos à flor da pele. Teve quem brigou para encher o tanque. Quem chegou ao posto empurrando o carro
e seguiu sem gasolina. Teve quem correu para o supermercado e esvaziou prateleiras. Teve acordo em Brasília que não surtiu efeito. Aquele acordo de ontem não vale. Não vale, porque aquilo lá não é um acordo, é um absurdo. Cara, baixar 23 centavos num óleo que aumenta 10 centavos por dia? A gente passa um dia num posto, está um preço, a gente volta no mesmo dia à noite, está outro preço. Em Blumenau, os ônibus ficaram parados durante várias horas. Mas esta é uma paralisação diferente. Nas ruas, nos terminais e na BR, apesar dos percalços, muitos se solidarizam com a manifestação dos caminhoneiros. Está mais do que certo parar tudo e parar tudo mesmo. E é uma causa muito justa para a gente ver se todo mundo fazendo, lutando por um objetivo só, pela nossa melhoria. Eu abraço essa causa. Esta também é a opinião desse canadense que há 10 anos mora por aqui. Eu acho a melhor coisa que pode ter acontecido no país. É um protesto que funciona. Não é aquele panelaço que não adianta nada, demonstração de fim de semana. Os caminhoneiros conseguiram parar o país, que é preciso, para ter uma mudança nesse país. E o apoio não é só verbal. Esses cabeleireiros fecharam o salão para cortar cabelo de graça em meio à manifestação. Esse empresário trouxe café da manhã para os manifestantes. Temos que apoiar realmente os caminhoneiros que deram esse primeiro incentivo e parar. E temos que parar o Brasil mesmo. Estamos cansados de pegar tanto corrupto, tanta roubalheira, né? E o povo tem que pagar por essa conta. Em Indaial, na BR-470, só passam caminhões com carga viva e medicamentos. E os manifestantes dizem que a barreira segue por tempo indeterminado. Tem bastante caminhão ali atrás com alimento perecível, carne e tudo. Tá ali. Vai ficar até a gente conseguir o que a gente quer, que é a redução. Uma redução boa. De quanto? Cara, o certo seria no mínimo R$2, mas a gente acha que não vai conseguir isso. Ou até os homens ceder um valor justo para a gente, que a gente possa não pagar para trabalhar, porque a gente está pagando para trabalhar. Tá aí o Eduardo Cristófilo ouvindo os caminhoneiros e as pessoas que estão sentindo na pele o impacto dessa paralisação. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um giro ao vivo, atualizando a situação em todo o estado. Voltamos a falar ao vivo nessa edição especial do Redação NSC para informar os catarinenses sobre as últimas informações em relação à paralisação dos caminhoneiros, que já chega ao 5º dia, inclusive aqui em Santa Catarina. A gente vai agora a Itajaí falar com a Patrícia, que está ao vivo e traz as informações dos impactos por aí. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos. Olha, nesse momento acontece um buzinaço nas ruas de Itajaí. Carros e motos circulam pelos bairros da cidade em favor dessa manifestação dos caminhoneiros. Em relação aos serviços, a Prefeitura de Balneário Camboriú suspendeu as aulas na rede municipal na segunda-feira, porque muitos professores não estão conseguindo chegar nas escolas e também porque está faltando alimentos nas unidades de ensino. Sobre o transporte, aqui em Itajaí está normal o transporte público e em Balneário Camboriú os ônibus circulam desde ontem em horário de domingo. Há um pedido de economia de água nas cidades de Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, porque as empresas responsáveis pelo abastecimento não estão recebendo os produtos para tratar a água. Já no aeroporto de Navegantes, os voos acontecem normalmente. Thalita. Obrigada, Patrícia, pelas informações. A gente viu agora há pouco que o presidente Michel Temer anunciou o uso das Forças Armadas para desbloquear as rodovias. Já são 5 dias de paralisação e mesmo com um acordo anunciado pelo governo federal, o número de bloqueios nas estradas aumentou. Em Santa Catarina, são 113 trechos de bloqueio. Mas a assessoria de comunicação do Exército em Santa Catarina informa que não recebeu nenhuma recomendação oficial e não está com tropas mobilizadas para ir às estradas de Santa Catarina nesse momento. O governo do estado, o presidente Michel Temer também citou aí uma solicitação aos governadores. O governo do estado disse que não recebeu nenhum comunicado oficial e que as forças de segurança do estado continuam agindo normalmente. O que há da parte do governo do estado nesse momento são comboios, 3 para Florianópolis, Joinville e Araranguá. Já nas ruas, nesse momento, a gente vê aí uma foto dessa mobilização das polícias de Santa Catarina com apoio da Polícia Rodoviária Federal para levar insumos de emergência, apenas o que é necessário para garantir
o gás para os hospitais e para os presídios neste momento. O governo do estado convocou uma coletiva para as 5 horas da tarde, onde já deve dar detalhes aí o resultado desses primeiros comboios e outras informações que a gente também continua trazendo ao vivo ao longo da nossa programação e logo mais no NSC Notícias. Por causa da greve dos caminhoneiros, a edição impressa dos jornais da NSC teve a distribuição afetada em algumas regiões. Por isso, os assinantes podem conferir o conteúdo. A edição desta sexta-feira está disponível nas versões digitais nos nossos sites. Assim que a situação for normalizada, as entregas também vão ser retomadas normalmente. A gente sabe que o principal impacto é com o abastecimento de combustível. Vemos muitas... Em Florianópolis, por exemplo, as ruas com muito menos movimento, carros deixando de circular nessa sexta-feira. E a gente vai voltar agora para um posto de combustível que ainda tem um pouquinho de gasolina. Hoje o Sindicato dos Donos dos Postos falou que 90% dos postos de Santa Catarina já não tem mais combustível. Aí tem e o movimento é grande, né, Graciela? É isso mesmo, viu, Thalita? O movimento por aqui está assim desde 8 horas da manhã, quando chegou esse caminhão e conseguiu abastecer o posto com 20 mil litros de gasolina aditivada e comum. Desde então não para de chegar gente por aqui, tem muito motorista aí na fila ainda, aguardando para abastecer. O posto limitou a quantidade, está vendendo apenas R$ 80 por pessoa, o que dá mais ou menos uns 20 litros só por pessoa. Eu conversei agora há pouco com o dono do posto e ele acredita que mais alguns minutos e o estoque já vai se esgotar. Como eu disse, o posto só recebeu 20 mil litros, né? E como o movimento está assim intenso desde cedo, essa quantidade já deve estar no final. É isso, Thalita, é com você. Obrigada, Graciela. Muita gente tendo que deixar o carro em casa e recorrer ao transporte coletivo, mas o transporte coletivo também está com um horário alterado em várias cidades. O Júlio está no Ticem, maior terminal de ônibus aqui do estado. Júlio, como é que está a situação por aqui hoje, horário de sábado? Como fica para o fim de semana, para as pessoas poderem se programar? Thalita, é o seguinte, para quem mora em Florianópolis, a partir das 0 hora o horário passa a ser de domingo, mas não vai ter as linhas de madrugada, os chamados madrugadões. Em São José só tem uma linha operando, chamado Diretão, que passa na maior parte do território da cidade. Em Palhoça e em Biguaçu, a operação continua de sábado com reforço nos horários de pico. Para o transporte rodoviário intermunicipal, a orientação é ligar para as companhias, para as empresas, para saber como vai ser a operação com relação aos horários que estavam previstos. Aqui na plataforma C&D do Ticem, o movimento aumentou um pouquinho agora, mas ainda está abaixo do que se esperaria para uma tarde de sexta-feira. Situação de momento por aqui no Ticem. Thalita. Júlio, uma pergunta. O consórcio Fênix, que opera, já falou como vai ser na segunda-feira para o pessoal se programar? Ou eles precisam acompanhar e a gente vai divulgando isso assim que a informação sair? Para segunda-feira. A gente ainda não teve acesso a nenhuma informação sobre isso, Thalita. A gente vai continuar monitorando e traz as informações ao longo da nossa programação e também nos nossos telejornais. Vamos só dar uma última passada em Chapecó, falar de novo com o André Zanfonato, porque aí também tem algumas orientações para o pessoal poder passar o fim de semana, né, André? É exatamente isso, Thalita. A gente volta a falar também em relação às agroindústrias, que é a maior preocupação. Cerca de 60 mil trabalhadores estão de folga nesses últimos dias, um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais por dia. Na agricultura familiar também, só aqui na região oeste, cerca de 70 mil pessoas estão sofrendo aí com o desabastecimento de ração, por exemplo, para a suinocultura e também para a avicultura. A repórter Gabriela Machado também conversou com alguns produtores de leite, que estão tendo que jogar a produção fora e, por enquanto, eles estão se virando como podem. A gente reforça também que outras manifestações estão acontecendo pelas ruas de Chapecó durante o dia de hoje, principalmente em relação a buzinaços. E atualiza também em relação ao hospital do município de Pinhalzinho, que também já avisou que está cancelando as cirurgias eletivas. Voltamos com você, Thalita. Obrigada, André, pelas informações. Você viu aí um Redação NSC especial atualizando as últimas informações sobre a greve dos caminhoneiros em Santa Catarina. Hoje, o presidente da Fiesc, Glauco José Corte, afirmou que o prejuízo da paralisação dos caminhoneiros só para a agroindústria do estado, que a gente acabou de ver o André falar, já está estimado em 200 milhões de reais.
um prejuízo que a gente vê que vai aumentar nos próximos dias. Vimos no norte do estado o anúncio já de férias para alguns trabalhadores, a situação que fica incerta enquanto nós tivermos os caminhoneiros nos pontos de bloqueio. Aqui em Santa Catarina ainda não há nenhuma sinalização de que os caminhoneiros vão se desmobilizar desses pontos. Já são 113 pontos de manifestação nas rodovias estaduais e federais, onde os veículos de carga estão sendo impedidos de passar. A gente também já informou que o governo do estado está garantindo com as forças de segurança o comboio para insumos, gás para presídios e hospitais e alguns medicamentos que eles consideram necessários, vitais aí. Essa é a situação. Às 5 horas da tarde, o governo do estado anunciou uma coletiva de imprensa, onde vai trazer mais informações e orientações até para os próximos dias, para a segunda-feira. Nós continuamos atualizando você de todas as informações ao longo da nossa programação e logo mais no NSC Notícias, às 7h10. Boa tarde.